Ah, tá. Cleiton, boa noite. Fala, meu povo! E Boa aí, noite. E pessoal? Beleza? aí? E aí, Paulão? Como é que Aqui tá? na luta da É, batalha. tem surpresa para nós hoje de novo, não? O que que é? Estou perguntando se ele tem surpresa para nós de novo. Aqui a gente vive na surpresa. E nós estamos aqui, ó. Tô trabalhando ainda aqui, ó. Precisa. Ah, tá, tudo bem? Aqui nós não para, velho. Aqui é É, faca tá na certo. caveira. Mas hoje não, estamos tudo tranquilo. E vocês, estão tudo bem por aí? Tudo Tá certo. bem, tá bem. Eu estou há uns 40 dias meio de folga, e por isso que eu estou Aí é bom. reformando meu consultório de lá e não está dando para fazer o atendimento normal. Aí tirou umas É férias. bom. Aí eu espero que a semana que vem eu consiga. E aí, Apesar que Leandrão, beleza? Tranquilo, Cleiton, como tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Quando você der um tempo, eu sei que você deve estar na correria. Você e a Cláudia lá, eu deixei um recado lá. Eu quero realmente focar nesse negócio do livro aí. Perder Você essa mesmo, vibe, então. não. E aí eu quero ver com você do negócio lá. Até tava falando foi, foi na segunda, cara, na terça. Eu bati um papo com um cara aqui, ele também tem o mesmo problema. Eu falei, tem um rapaz aí que a gente vai tentar fazer umas palestras, uns eventos aí, alguma coisa para ele vir falar com o pessoal. Então. Ele gostou bastante da ideia. Vamos E marcar, sim. isso queimou muito no meu coração. Em julho vai ter um evento na minha área aqui, que é a Silk Science, que é a área de serigrafia, tá? Uma área bem grande. E dependendo como é que for, eu tento me conectar com as pessoas lá para a gente tentar começar a falar disso, entendeu? Eu acho que, não sei, queimou isso muito no meu coração, hein, de tentar ajudar as Não, pessoas. E show de bola. parece que depois que eu enraizei isso, parece que as coisas estão ficando mais leves e parece que estão caminhando, cara. É muito Que louco te bom. falar isso, mas Mas vocês são quando responsáveis por isso aí. mas Mas, o Cleiton, no mundo, a nossa vida aqui na Terra, ela tem um regimento espiritual. Tem um regimento espiritual. Uma das coisas que começa a enxergar, abrir seus olhos, abrir seus ouvidos, abrir seu coração para coisas espirituais, as coisas no horizontal elas começam a acontecer de uma forma. Eu conheço a galera aí de Mauá, tem um amigo meu que ele tem uma casa de recuperação aqui em Suzano, né, em Tibiriçá. E ele vive em Mauá, né? Ele foi criado aí. Conheço uma galera aí, então dá para levar também. Ele faz palestras, ele é especialista nessa questão de Legal. dependência química. Não usa remédio, o negócio dele tem um internato, já fui visitar lá, é muito bacana. Então, assim, eu conheço muita gente aí que dá para a gente fazer um bom trabalho. Só sair dessa correria que eu tô agora aqui, a gente já combina. Não, hein, tranquilo. então, como é que é a tua relação com o pessoal da área? O pessoal que tem o mesmo tipo de atuação comercial que a tua? A minha, você está falando? É, é. Então, eu tenho muito acesso. Tchau, obrigado. Até amanhã, viu? É nóis. Boa noite, bom descanso. Eu tenho muito acesso porque o ano passado, em março, eu participei de um reality show, né? Eu nem falei nada ainda disso aí para vocês. Já- E aí eu participei da minha área e hoje muita gente, quando eu vou nos lugares, eu vou falar, assim, enfim, muita gente que me vê. Hoje mesmo ligou uma mulher que falou justamente isso. Pô, quando me deram o telefone e tal, o contato, ela falou, nossa, você é o rapaz ali das fachadas que tem um negócio, tal, tal, tal. E aí eu falei, não, eu vi você, tá, você participou do reality show, tal. Então, a gente vou ter bastante acesso. Eu tenho um dos caras aí que tá no mercado que me segue, então a gente consegue ter Não, esse acesso. eu estou fazendo essa pergunta porque, de alguma forma, é um problema que quem trabalha nessa área tem dificuldade com a própria mão de obra também. Então, são Total. pessoas que elas vão se sentir inseridas também nesse aspecto. E aí você vai pegar uma demanda que ela não tem só esse cunho, vamos dizer assim, você pega amplia a área de atuação daquilo que vocês vão fazer, chamando um público diferente também e ajudando o compromisso de outras pessoas que veem também essa necessidade.
Isso Total. aí é uma coisa que quem tem uma certa vivência já tem percepção daquilo que você estava falando. Eu não estou falando que o cara daqui, de Rio Maria, que você acha que ele nunca ouviu falar, é uma cidadezinha de 30 mil habitantes, falou a mesma coisa que você. O cara é mestre de obra, você está me entendendo? E ele também Sim, tem a mesma dificuldade com a mão de obra, que ela tem a característica de ter isso. entendi. É outro ramo, mas a característica é igual. Mas tem, você acaba tendo pintor, então às vezes você tem cara que mexe com coisa química, acaba tendo uma, não É, sei se é verdade. pela. É marceneiro, serralheiro, pintor, pedreiro, cara, é mecânico, cara, tudo que envolve essa área de mão de obra, eu não sei, cara, parece que é isso aí que você falou. É o Pablo, acho que falou um dia lá, né, que os caras têm essa necessidade tanto do cigarro, que aí acabam trocando o cigarro pela droga, pelas coisas, Uhum. quanto pelo álcool, pela química, pela bebida, né? Ele falou no evento alguma coisa nesse sentido. O que você está Mas, falando é Cleiton, verdade. eu tava numa empresa agora, antes de eu sair dela tem um mês e meio, 2 meses aí. Eu tava lá justamente para cuidar de uma pessoa nesse sentido. Eu morava em São Carlos, eu tinha a agência de, de lançamento lá, né? E Deus falou assim: você vai sair daqui, você vai lá para a zona leste de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos. Deus falou assim na palavra assim, falou assim: vão te ligar e você vai falar que sim. Você vai para um lugar que você não gosta, para lidar com um estilo de pessoa, um tipo de pessoas que você não gosta, para fazer aquilo que você falou que eu nunca mais ia fazer. Isso foi num domingo. Estava assistindo o culto lá da Batista Lagoinha, do Rio de Janeiro. Aí, quando foi na terça-feira, se eu não me engano, me ligaram e falaram: Andrô, cara, comprei a empresa aqui, um maquinário, eu não sei gerenciar essa empresa, preciso de você aqui. E eu mesmo tinha fundado essa empresa em 2010, junto com Caraca. o meu irmão. Aí, preciso de você aqui. Eu falei: não, deixa eu... Como que vai ser? Ele falou: ó, preciso de você full time, eu estava em São Carlos. Aí eu falei: peraí, te ligo depois. Aí falei com a minha esposa, falei: ó, é o seguinte, eu vou ter que ir para São Paulo toda segunda-feira e volto na sexta-feira. Minha esposa, né, é o meu termômetro, né? Se ela deixar, eu vou. Se não deixar, eu vou assim mesmo. Brincadeira. Esse termômetro é Mas, bom. mas ela, aí eu falo com ela, né? Porque ela sente muito essas coisas. Aí ela falou assim: ó, por incrível que pareça, meu coração tá tranquilo com isso. E eu falei: o meu também. Ela falou: mas você lembra da palavra de domingo? Eu falei: não lembro, né? Ela falou: ah, Deus falou isso, eu acabei de falar com vocês. Eu falei: vamos lá assistir de novo, né? Porque no YouTube dá para ver a reprise. Exatamente isso. Aí eu ia voltar para Ferraz de Vasconcelos, onde eu fui criado. Eu não gosto de lá. Ah, as pessoas de lá, a energia é muito baixa, assim, eu não gosto. E para trabalhar com telecomunicações, foi eu falei que nunca mais ia trabalhar. Então foi exatamente isso. Aí eu falei: vamos para dentro. E fui lá, eu fiquei um ano. Eu vim para São Paulo, vinha toda semana para São Paulo. E eu fiquei um ano com essa pessoa lá, tratando dela, cuidando. E ela com problema com drogas e tal. Drogas, com feitiçaria, com um monte de coisa. Um monte de coisa lá. Era pesado demais. E eu entendendo o propósito, eu não podia trazer minha família para São Paulo, porque meu filho estava estudando lá, não queria tirar ele da escola, né, até o final do ano, ficou lá. E fiquei nessa batalha aqui. Dentro disso, era de infraestrutura de telecomunicações, instalação de estrutura metálica, né? Tinha a fabricação de estrutura metálica e a instalação também. Então, é o pessoal, assim, ajudante, a maioria é de baixa renda. Então, Ferraz ali é um centro pra você ter uma ideia, é a 10ª cidade mais pobre do Brasil, onde eu fui criado ali. Caraca, nunca Então, assim, ouvi. é muito escasso mesmo. Do lado de Guaianazes, não sei se você conhece. Sim, sim, Guarani. Morei em Aliás, Guaianazes também. Até eu conheço lá o Guaianazes. Eu Ó, morei lá eu também, sou, morei 10 anos em Guaianazes. eu sou da Mas, quebrada, viu? Eu ah, morei, eu morei quase 20 anos em Itaquera. Do Taquera, lado. ó, no Corinthians. Hoje eu estou na Bahia há 15 anos, mas eu praticamente cresci, me casei, conheço tudo ali. Ferraz, Eu também. Guaianazes, Eu Poá, fui criado em Suzano. Ferraz, fui criado em Ferraz, com 9 anos fui para Guaianazes, depois voltei para Ferraz, depois fui morar no Zaire, em Mauá. Você vê como que eu tô bem. Hoje eu tô bem, tô morando em Mogi, mas eu passei por todas essas fases. Mas, assim, eu quero Mogi. dizer o seguinte, que o pessoal Mogi dessa aí é área... bom, pô. Mogi é onde tem as faculdades, né? Mogi é bom. É, Moro do lado da o MEC, faculdade, o que é bem BC. gostoso aqui. Aí, nesse pessoal dessa área, realmente, lá tinha um menino com problema com droga. Um não, né? Tinham vários. Só que um era pesado, o negócio dele era crack mesmo. Não tinha jeito, o negócio era pesado.
E além dessa pessoa, né, que Deus me chamou para lá para cuidar dela, tinha outros, porque ele era o dono. E ele só contratava a gente assim. Por quê? Porque ele tinha o mesmo problema, ele queria ajudar as pessoas, então era uma cadeia. E fui tratando, e aí eu falei, deixa na minha mão esses caras aqui. E eu falava para os caras, meu, última chance, irmão. Falava assim, se você der mancada mais uma vez, já era com você. Não, Leandro, eu falei, mano, você já enrolou muito aqui. Então eu pegava pesado com eles mesmo. Então tinha um menino lá que realmente ele tava ruim, sempre tinha uma chance, sempre caía. O dia que eu peguei pesado, eu falei assim, ó, a sua última oportunidade. Eu já passei por isso aí, já te aconselhei, sei o que, a última chance. Ele foi lá e mudou. Ficou meses sem. Ó, Leandro, tá tudo certo? Falei, tá tudo certo, irmão. Vamos pra cima. Precisar de mim, eu tô aqui. Ficou. Não dava problema mais. Eu falava, você tem família para cuidar, você tem que estruturar sua casa, você tem que prosperar. Não dava mais problema. Aí um dia lá, uns caras que ele devia lá, não tinha voltado para as drogas, os caras que ele devia lá pegou, deu um pau nele. E ele sumiu. Aí outro cara com outro problema também, a mesma coisa. Só que essa pessoa que eu fui cuidar lá, graças a Deus, quando a última vez que ele caiu foi no dia 5 de janeiro. Aí um dia eu já tinha que sair de lá, já tinha que fazer outra coisa, eu já estava me mandando para outro projeto. Aí ele me chamou uma segunda-feira, Leandro, ó, já estou bem, eu estou 70 dias limpo já, e já me chamaram para dar palestra e tal, porque ele trabalhava com dependente químico também. Aí o Espírito Santo falou assim dentro de mim, Leandro, ó, acabou a conta aqui, pode fechar a conta e pode ir embora. Aí eu falei, graças a Deus, meu, eu sofria demais lá. Aí eu peguei, falei com ele, falei assim, eu não tô aqui por dinheiro, não tô aqui pela empresa, tô aqui por nada, é por você mesmo. Aí eu abri o jogo para ele, que ele não sabia. Aí eu falei para ele, agora eu tô indo embora. Então consigo te ajudar de longe. A estrutura da minha família que eu criei não foi para trabalhar dentro de uma empresa, para trabalhar na minha casa, com meu filho, com a minha esposa lá. Tô indo embora. E ele ficou. Quero dizer com isso, sim, que empresas sempre vão ter esse tipo de problema. O Cleiton acabou saindo, mas todas sempre vai ter esse tipo de problema. Eu trabalhava em Mauá, na Valizer lá, e tinha esse tipo de problema para todo lado, inclusive eu. Eu era um cara que ia comprava droga lá no Elba, lá em Santo André, perto da onde o Cleiton tá, e eu levava para dentro da empresa, ficava cheirando lá e cortando tecido lá. Então, arranquei um pedaço do dedo aqui já. Enfim, todo mundo vai ter esse problema. A gente tem que lidar com essas pessoas e as empresas têm que ajudar, né? Tem empresa que paga tratamento para funcionário, porque não é uma coisa assim, às vezes o cara quer. É uma coisa que tem que ajudar. Eles precisam de socorro, assim como a gente, quando a gente está com vários problemas. Um problema de saúde. É saúde pública, Exatamente. assim, tá acima da pessoa, né? Algo que controla ela já. Exatamente. Bioquimicamente falando, assim, ela é escrava daquilo. E aí? A Ione é que começou a falar e depois nós acabamos não ouvindo. E aí, Ione, ela ia comentar não sei o quê. O que eu vou fazer com o João Castelo? Não, hoje eu sou mais de ouvir, eu não escuto a aula de hoje, mas falaram aí que o tema era religiosidade. O que vocês dizem disso? Qual a experiência de vocês com ser religioso? Isso é bom, é ruim, é desgastante, é edificante? Um religioso na vida? Qual é o benefício que a gente tem? Ele Qual começou a dizendo que desvantagem e a vantagem? ele começou dizendo que religiosidade é uma casca, né? Uma casca. Então já vamos, Casca. então já vamos começar a orar ao Senhor para que Deus venha desterrar de nós, tirar de nós essa casca, né? Se é uma casca, então não é bom. É uma casca externa, não é uma casca interna. Que vai te afastando e vai te deixando cada vez mais insensível. Uau! Misericórdia. Cadê? Eu queria pegar o fio da ninhada dessa parte que ele falou. Bom, vou falar aqui os códigos que eu anotei e depois a gente bate um papo. O Ricardo assistiu, Ricardo? Só para a gente ter. Ricardo, tá ouvindo? Tá baixo, Paulo. O meu tá baixo? Agora eu estou ouvindo, mas acho que é o meu celular que deve estar capenga. A gente tá ouvindo você bem. Pelo menos comigo tá legal. Aqui também estou ouvindo bem. Você assistiu a live hoje de manhã? O encontro?
Não ouvi. Espera aí que eu vou botar um fone. Espera aí. Eu acho que primeiro precisa definir assim, o que que é religiosidade e o que que é espiritualidade, porque as pessoas confundem tudo, né? O que que é religiosidade? Ela tem a ver com o quê? É diferente de Na, espiritualidade. você assistiu, Leandro? Eu não consegui assistir hoje, mas eu li o que o Fabiano colocou lá dentro do grupo. Aí você assistiu. Não, é porque, na realidade, ele acaba nem dizendo, pelo que eu anotei, ele procura dar uma explicação a respeito de religiosidade, né? Até para que a gente possa ter uma percepção melhor a respeito desse entendimento que ele tem da questão da religiosidade. Aí ele comenta a preocupação, o Ricardo apareceu, a preocupação dele em deixar claro que uma palavra bendita, ela mal interpretada, ela se torna uma palavra maldita, né? Então, o aspecto da religiosidade, ela começa a se construir com relação a uma construção de análise das palavras que são colocadas e a interpretação disso. De E aí um ele verdadeiro relacionamento, né? Desculpa, Paulo, cortar. E aí ele começa comentando, para que a gente pudesse ter essa percepção, falando sobre a questão do jovem rico. Até porque ele focou na questão do jovem rico, porque representa vamos dizer assim, nós estamos ali para sermos milionários, vamos resumir a coisa. E ele pegou a história do jovem rico, porque isso é um contraponto de religiosidade que, de uma certa forma, muitos usam para contrapor o que nós estamos estudando, estamos nos empenhando para poder fazer. E aí ele comenta do entendimento com relação ao jovem rico, né? Onde ele fala que havia cumprido tudo, tem conhecimento de tudo quanto é da lei, e aí ele fala que Jesus, então, vamos aplicar a primeira lei, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Ou então, nesse enfoque que o Pablo comenta, que foi o que Jesus colocou como contraponto para ele demonstrar que ele realmente ele ama a Deus sobre todas as coisas. E aí é onde estava o coração do jovem rico, porque você tem que ter a riqueza, mas não a riqueza ter você, né? Então, essa é uma pequena inversão na colocação das palavras que muda todo o entendimento com relação a isso, né? Depois, ele comentou que hoje era dia de libertação, e realmente é dia de libertação para quem, principalmente, teve o início da vida sendo criado dentro da própria igreja. Tá? Eu nasci na igreja, né? Então, de uma certa forma, você começa a criar casca também, mas casca contra a religiosidade. Aí você precisa também, e isso leva tempo para que você possa ter essa capacidade para poder interpretar ou até compreender o posicionamento do Pablo, a maneira como ele coloca. E aí ele deixou claro, hoje é dia de que muita gente acaba desistindo do milho, porque a pessoa vai ter que emparedar desconstruir muita coisa que já existe ali há muito tempo, né? Rapidinho, já deu 10 minutinhos aqui, tá? Vai cair daqui 10 minutinhos. Eu volto com o link depois. Continua, Paulo. Tá. Não, e hoje eu também vou andar um pouco, eu quero depois. Você quer ver a live do Pablo? Depois eu vou ficar mas eu gosto depois eu adianto, ele passa no coisa, dá para assistir. Bom, ele comenta a visão que ele tem, aí eu vou fazer o comentário que eu tenho, que ele também vê muita coisa que ele precisa rever a maneira dele ter a respeito de questão de comunista e tudo mais, da maneira, assim, aí é uma questão minha pessoal.
Você está entendendo? Da interpretação com relação às coisas, da interpretação com relação a esses países que ele comenta. Ele não comenta que os caras não podem deixar esses caras se darem bem, porque senão todos também poderão entender que se dividir é melhor, porque se eles não fizerem o contraponto de não comprar as coisas desses caras, você está entendendo? Esses também vão ter sucesso. Então, ele não vê a coisa sobre... Aí é uma interpretação minha daquilo que ele colocou, não foi o que ele colocou. Aí ele fala que a questão que o sábio, a única maneira de um sábio não ser rico é se ele não quiser. Tá? Ou se ele colocar como opção um voto de pobreza. Né? Ele ainda depois frisa, né, que a questão da pobreza é uma questão de improdutividade, que as pessoas normalmente não entendem também dessa forma, né? Ele exemplifica que, contrapondo essa questão do jovem rico, ele fala que a palavra de Deus, ela contém... A Bíblia fala de dinheiro mais de 2.000 vezes. E a Bíblia fala mais de dinheiro, de riqueza, do que o inferno e do que o céu. Tá? E aí ele demonstra da questão, ele dá os exemplos da riqueza, né? A Nova Jerusalém, a questão do Éden, e ele comenta ainda que a glória de Deus é outra coisa que, assim, para mim, já havia sido comentado e ele frisou ainda mais também hoje, que a glória de Deus é encobrir e a glória do homem é descobrir. Né? Então, na hora que você começa a descobrir, você começa a reinar. Tá? Você começa a descobrir o que para reinar? Você anotou lá, Wellen, essas coisas? O que ele comentou? O que a gente começa a descobrir para poder reinar? Eu acho Ah, é o nossa conhecereis a identidade. verdade, né? Acho que é o conhecereis a verdade, porque a partir do momento que você começa, você só vai descobrir se você se achegar a Deus. Né? Então Deus encobre para que você chegue nele. E a partir do momento que você se achega a ele, você começa a ter vamos chamar de revelações, né? Eu não entendo a Bíblia mesmo como palavra rema, porque se você lê a Bíblia pura e simplesmente, ela é uma letra morta. Então, você não vai ter o entendimento nem sabedoria do que está escrito lá. Tanto é que 10 pessoas lerem lá um capítulo, as 10 vão fazer uma resenha diferente daquele capítulo. Eu entendo isso, né? Que a gente, quanto mais a gente se achega a Deus, mais a gente vai ter essas revelações, mais a gente vai descobrir o que ele tem, né? O que Mas tem para nós, né? mas justamente por isso que ele está falando da questão da religiosidade. Uhum. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí, quando você pega essa verdade e distorce, qual a verdadeira verdade que você conhece? Essa questão que a gente comenta, porque você não tem... tem muita gente, conheci pessoas, inclusive delegados, inclusive, que têm um conhecimento bíblico muito grande com relação a essas coisas. Fica difícil, é uma outra coisa, fica difícil para a gente julgar, principalmente para quem, e vocês que não cresceram dentro da própria igreja, muitos reconhecem que nunca se preocupou com relação à Bíblia. Mas você tem pessoas que, às vezes, não pertencem à doutrina evangélica e tudo mais, mas ela conhece a Bíblia, ela sabe das interpretações dadas pela Bíblia. Agora, é essa questão de você interpretar, ou seja, a palavra bendita sendo uma palavra maldita, que é o que ele exemplifica nesse fato. Ele falou lá certas coisas, e ele, na hora de comentar, ele falava, eu não sei se eu vou falar, eu não sei se eu não vou falar. Ele falou a questão do próprio dízimo, que para quem nasce dentro da igreja, e para quem ouve a maioria dos pastores pregando a respeito disso,
ele se posiciona de uma maneira em que ele diz que essa questão do dízimo não é para a questão de enriquecimento. Não é que ele seja contrário ao dízimo, mas ele é contrário ao posicionamento de muitos pastores que colocam essa situação como uma forma de pressionar o cristão a participar de maneira efetiva, dando um dinheiro para a igreja. Né? Então, isso também ele colocou. Mas quando ele fala da questão da verdade, ele fala que você começa, então, a conhecer o quê? Quando você descobre o quê? Quando você descobre a palavra, tá? Então, você começa a ler, aí você vai começar a descobrir o quê? Quem é você? Vai conhecer a si próprio. Vai começar a identificar a sua identidade. Vai começar a identificar também os seus poderes, tá? Descobre de quem você é filho, descobre que você é reinante, descobre que é herdeiro, ou, tá? Então, quando você começa a descobrir essas coisas, veja bem, é porque muita gente lê a Bíblia, aí é onde entra o aspecto de religiosidade. Muita gente lê a Bíblia, lê esses versículos que dizem a esse respeito, mas não acabam descobrindo isso. Por isso é que entra o tema da religiosidade. Na minha visão, um religioso e um espiritualista, a diferença entre eles é que o religioso, ele é aquele cara que é um tanto mais julgador e muito na lei do que pode ou que não pode, e que isso é um condicional para Deus nos amar, para Deus nos dar o que já está dado. E esse é o religioso. E o espiritualista, o espiritualizado, enfim, é aquele cara que tem um relacionamento e que sabe que, independente, não é o comportamento, não é a fala, não é o que faz ou o que deixa de fazer, que vale o amor de Deus por ele. Ele já sabe que ele é amado, né? Acho que esse é o... Onde ele foca que ele fala que você não pode crer com a crença que o outro te passa. Você tem que crer com a tua experiência nesse sentido. É essa que faz a diferença com relação ao que ele comenta. A experiência dele de vida com relação à presença de Deus na vida dele. Paulo, na Bíblia fala assim, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Sim. E as pessoas pegam isso aqui e falam assim, não, faltou conhecimento da palavra de Deus. Você lê a palavra de capa a capa, você pegar isso aqui, eu leio inteirinho aqui, de capa a capa, você vai ter conhecimento e você não vai sofrer. Então, mas a Bíblia não fala sobre isso. Quando você lê a palavra em si, ou você viver de regras. O meu povo é destruído porque ele faltou o conhecimento de Deus, é o que a Ellen falou, relacionamento. Né? Então, você saber a letra, quando a Bíblia fala assim que a letra mata e o Espírito vivifica, a letra sozinha, foi o que o Ricardo falou, ela vai matar você. Só que quando o Espírito chega, ele vivifica o seu entendimento. Aí você tem entendimento de tudo isso que você falou, da sua identidade, quem é você para Deus, quem é Deus para você, o que representa Deus. Aí você começa a ter um relacionamento com Deus. Então, quando fala que meu povo é destruído porque ele faltou conhecimento, é porque ele faltou relacionamento. É a mesma coisa de eu falar para você, você conhece, fazer uma pergunta, Paulo, você conhece o Silvio Santos? Você vai falar para mim que sim, né? Aí você conhece ele da TV, aí vamos supor que você leu a biografia do Silvio Santos. Você vai conhecer ele? Conheço mais ou menos. Mas quem conhece ele a fundo, né, é quem convive com ele. Então, o relacionamento com Deus, né, era a mesma coisa. Você pode